poema enjoadinho. Resultado, filho. Então começa a apurrinhação. Cocô está branco, cocô está preto, bebe amoníaco, comeu o botão. Filhos, melhor não temos. Pois é, até o grande poeta Vinícius de Moraes sabe que as mães ficam preocupadas com a cor do cocô. Então vou perguntar para o Dr. Marcelo Pedreira, que está aqui comigo na janela da Paulista, que história é essa de cor de cocô? Faz alguma diferença se o cocô do neném está verde, vermelho, azul, amarelo? Como é que é isso, doutor? Pois é, não é só uma preocupação das mães, dos pais também, viu? Porque hoje em dia os pais participam muito com a internet, né? Todo mundo olha na internet ali e fica preocupado. E então, se até o Vinícius, né, colocou isso num poema, a situação é preta, não fazendo alusão à cor aí. Mas é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. O cocô, na verdade, ele reflete muito o nosso metabolismo, né? O que a gente come, né? Principalmente o que a gente come. A criança, quando nasce, o recém-nascido, então quem já teve o pequenininho aí na maternidade sabe que o primeiro cocô do bebê é uma graxa, né? Que a gente chama aquele mecônio, né? Que é aquele cocô que tinha dentro da barriga, né? E ele vai eliminando aquela graxinha, né? Até mais ou menos por volta aí do terceiro, quarto dia, quando começa realmente, na verdade ele começou a mamar, né? E já começa a misturar com o leite materno, então aquele cocô que a gente chama de transição, que de preto, graxa, ele já passa lá para um verdinho, amarelado, até que ele volta do quarto, quinto dia mesmo, ele já está verde, amarelado, aquela cor de cocô de nenê, principalmente os que mamam leite materno, né? Então é o seguinte, a cor do cocô é importante, mas algumas variações existem e a gente não precisa se preocupar. Lembra o seguinte, que tudo que o bebê, o cocô do bebê, ele depende fundamentalmente também da dieta da mãe. Então a gente sabe o seguinte, a mãe que amamenta, a mãe comeu alguma coisa que para ela faz mal, que para o bebê eventualmente pode fazer mal. Então o bebê, por aquela refeição que a mãe comeu, o bebê pode ter aumento de gases, o bebê pode ter mais cólica, o bebê pode fazer cocô mais escuro, cocô mais claro, porque tudo também depende da alimentação da mãe e, claro, do próprio bebê. Então, cor do cocô de bebê que mama leite materno é aquele amarelinho, verdinho, né? Cocô verde, muita gente se preocupa, o cocô ficou verde, qual é o problema? Problema nenhum, é uma variação normal, né? Às vezes eliminou um pouquinho mais de substâncias diferentes naquele momento, concentrou um pouquinho diferente e apareceu aquela cor, né? Então é uma cor normal de cocô, às vezes ficou um verde mais escuro, né? Tudo depende também de quanto tempo aquele cocô ficou lá dentro da barriga, se ele foi eliminado rapidinho, se ele demorou mais para ser eliminado, do que a mãe comeu, né? Então o fato do cocô ficar verde, né? Ainda mais alimentado às vezes com fórmula, então não conseguiu amamentar exclusivamente, está tomando um leite em pó, né? Uma fórmula, o que acontece? Muda a cor mesmo do cocô, né? Os componentes são diferentes. O que você precisa se preocupar, Isabel, é o seguinte, algumas cores que não podem acontecer, por exemplo, vermelho sangue, então sangue no cocô, aí é outra coisa, tá bom? Então você sentiu o cocô, achei um vermelhinho com sangue, né? Então sangue no cocô pode ser desde uma simples fissurazinha, um machucado no bumbum do bebê, até uma alergia à proteína do leite de vaca, ou até uma alergia a algum tipo de alimento que a mãe comeu, né? Então cocô vermelho, cocô preto, que às vezes é um sangue coagulado, isso não pode acontecer. Agora, cocôzinho amarelo, verde, principalmente se tiver com consistência boa, aquela pastoso de bebê, não precisa se preocupar, né? Agora, você falou, depende do que a mãe come. E medicamento? Que a mãe toma, eventualmente, Isabel, primeiro que os medicamentos na gestação são bem restritos. Eu sei. Né? São bem restritos. Na amamentação, principalmente. Eu falo, gestação e amamentação. Então, os medicamentos que a mãe geralmente pode tomar durante a amamentação é o analgésico, que não vai mudar a cor do cocô, dificilmente não vai mudar. O antibiótico, a cor do cocô do bebê, em geral, não, Isabel, não é o que a gente tem visto com frequência. Mas o que eu quero te dizer é que tudo pode interferir, inclusive na própria consistência do cocô. É muito comum, às vezes, a criança que tem cólicas, né, eu sempre oriento a mãe, falo, olha, aquilo que te causa cólica pode causar cólica no bebê. Então existem alimentos que podem mudar o sabor do leite materno, que podem provocar
eliminar algumas substâncias que podem provocar irritação na criança, que podem provocar gases na criança, cólica na criança. Então, é comum, às vezes a mãe passa o fim de semana e fala, doutor, foi meu aniversário e eu comi, não aguentei, comi aquela bomba de chocolate, aquele bolo de chocolate, certo, no dia seguinte a criança teve cólica. Excesso de açúcar, excesso de gordura, então tudo isso muda. Então, responder a tua pergunta, a cor do cocô, existem essas variações, então não pode ficar vermelho, preto e outra cor também, branco. Tá? O que significa o cocô branco? O cocô branco, por exemplo, você vê não só em criança pequena, branco que eu digo, cor, a gente até costuma falar cor de massa de vidraceiro, sabe aquela corzinha meio branco cinza? Isso pode ser um mau funcionamento do fígado. Por exemplo, se você tem uma hepatite, né, você fica com a pele amarela, com o xixi escuro e com o cocô mais claro. Então, essas cores não podem acontecer. O resto, Isabel, se tiver consistência numa boa, o cocô não tiver empedrado, a criança não fizer muita força para fazer cocô e quando fizer sair aquele cocô duro, isso não pode acontecer. Porque a criança pode fazer força também, tem uma coisa chamada disquesia, que é uma coisa super benigna. A criança se espreme, faz força, quando faz cocô, um cocô pastoso, um cocô com a cor normal, e a criança fica quieta. A adaptação da criança, o intestino fez muita força, mas ela faz cocô melhor. Seria ruim se quando ela fizesse o cocô, saísse aquele cocô endurecido, a criança sofresse demais para eliminar aquela pedra mesmo, aí sim. Mas quando o cocô é normal, uma coisa também. O que significa quando é uma pedra? Aí pode ter realmente uma obstipação. A criança pode ter uma alteração de movimentos intestinais e ela não consegue fazer com que aquele cocô progrida, fica mais seco, né? E a criança obstipada, constipada, prisão de ventre que a gente chama. Então, isso é uma coisa importante. Né? Então, é só para a gente poder saber que existem muitas variações. Sempre vale a pena dar um alôzinho no pediatra, seja no posto de saúde, não importa contar isso. Né? Mas faz parte da preocupação de todos, a gente sabe disso. Né? Muito obrigada, doutor.